Peninha, o dinheiro ele vai para qualquer área, né? Na verdade, né? Porque ele nos cerca, né? E então pode ir para lá sei lá, tem um monte de gente tratando sobre dinheiro em consultório psiquiátrico ou psicológico, por exemplo. Tem um monte de família que acaba por causa de dinheiro, né? Tem um monte de nação que organiza tudo e fica rico por causa de dinheiro, e as pessoas são mais felizes por causa de dinheiro. Já metendo alguns momentos KTO aqui de probabilidade. E se não tivesse dinheiro? Se a gente ficasse ainda na troca de produtos, né? Porque era mais ou menos assim, né? A inteligência Escambo. dependendo também de qual nação, não vou chamar de nação, mas de qual época, já funcionava a troca por alguma coisa que eles achavam que era um pouquinho mais difícil de conseguir, né? Os metais preciosos, por exemplo, são assim, né? Nesse sentido, né? Mas avançaríamos sem dinheiro, sem existir a nota? Porque hoje o que é dinheiro, né? Hoje o dinheiro tá no WhatsApp, o dinheiro tá sei lá, sim, num lugar o dinheiro, que não existe. ele é virtual. Aliás, né, é sabido, se todo mundo resolvesse sacar o seu dinheiro do banco hoje, não teria dinheiro para todo mundo, porque aquele dinheiro é um número, ele é uma... Ele supõe que não teriam nem um terço, né? Nem um terço. Ou seja, o dinheiro, de fato, é virtual. Mas é o seguinte, sempre com a minha genialidade, que às vezes cansa, né? Tu não precisa falar isso em todas as frases. Se tu for genial tranquilamente, naturalmente, as pessoas têm uma capacidade que não precisa ser genial para entender. Então, tu não precisa assinar antes de qualquer frase. Olha, no fundo, eu sou genial agora. Entendeu? Aí tu fala. É só tu falar, é só ser genial. Tu não consegue ser genial ou tu tem que falar que é genial? Sim, eu tenho que falar por causa da minha insegurança, entendeu? Inclusive, eu uso esse Cara, podcast. A gente não é psicólogo, a gente é teu patrão só. Só isso que a gente é. Então, eu espero que a gente consiga chegar na única vez na vida que eu fui num psiquiatra. Mas eu não quero chegar lá ainda. Mas foi por causa do dinheiro. Eu não dou a menor bola para psiquiatria, nem para psicologia, nem para nada, embora talvez devesse. Mas a única coisa que eu queria saber é por que a minha relação com o dinheiro era tão desastrosa. E aí eu fui. E em 30 segundos o cara me explicou. Mas esse não é o tema. O tema é o seguinte. Eu queria dizer... É uma frase boa. E te juro que eu também não pensei ela antes. É a seguinte. Se costuma dizer, liberdade não tem preço. É mentira. Liberdade tem preço. E a coisa o grande avanço que o dinheiro propiciou para a humanidade foi que o dinheiro comprou a liberdade. O dinheiro é um instrumento capaz de comprar a liberdade individualmente falando. Claro que eu não estou daí falando na liberdade espiritual, na liberdade filosófica, mas na liberdade de ir e vir, de consumir, de construir a tua vida. O dinheiro compra essa liberdade. Compra. Você pode entrar naquela frase, dinheiro traz ou não traz felicidade? Essa é outra história. Eu estou dizendo que dinheiro traz e conquista liberdade no sentido mais comezinho, mais concreto da palavra. Para as pessoas e para as nações. E eu estou falando isso porque logo que a gente decidiu que iríamos falar sobre dinheiro, eu quero recomendar para vocês e para quem nos ouve e nos vê, um livro fundamental que saiu no Brasil e que todo mundo ignorou, que se chama Dinheiro e Liberdade, Amsterdã no Tempo de Spinoza. Tá? É um livro de um cara, não me lembro o nome, é Henri Mechelot. Vai lá pesquisar, bota Dinheiro e Liberdade, o livro vai aparecer, o Potter, aqueles rapidinho, pode pesquisar aí agora, né? Henri Mechelot, acho que é o nome do cara. Amsterdã no Tempo de Spinoza e de Diderot. Ele diz o seguinte, que a singularidade da República holandesa, que é, junto com a democracia americana no seu início, duas das experiências mais extraordinariamente bem-sucedidas e singulares da conquista da liberdade individual dentro de um bem maior social e coletivo, se deu primeiramente em Amsterdã, quando aqueles protestantes e judeus refugiados, aliás, da Espanha e de Portugal, se mudaram para Amsterdã. E é importante, todos que nos ouvem, todos os humanos deveriam saber que Amsterdã foi criada abaixo do nível do mar, isso todo mundo sabe, foi criada do nada para ser uma cidade para receber refugiados, que nem se fossem refugiados sírios. Amsterdã surgiu para ser a cidade da liberdade e que acolheria os imigrantes expulsos de outros lugares, especialmente judeus expulsos da Espanha
e de Portugal, expulsos de Portugal, inclusive por pressão da Espanha. Portugal inicialmente não era a fim de expulsar os seus judeus, porque eles controlavam todos os business, todos os negócios lá, inclusive os negócios ligados à navegação. Então, Amsterdã surge, acolhe essas pessoas, e essas pessoas criam uma ética protestante de produção, acumulação de capital, investimento, aliada à frugalidade, ao não gastar, à economia, a economizar, e conseguem criar uma sociedade que fica totalmente livre da tirania, do absolutismo, do poder dos reis e das coroas, criando uma das primeiras democracias que jamais existiu na humanidade, muito mais concreta do que a democracia grega, e que permitiu que pensadores desviantes, que nem o Spinoza, que, aliás, era de origem portuguesa, genial, e o Descartes, desenvolvessem ideias que em qualquer outro país europeu da época os levaria para a fogueira. E isso foi conseguido com o poder do comércio e com o poder do dinheiro. Então, se a gente vai falar de dinheiro, é isso que eu queria dizer para quem nos ouve. Leiam esse livro, Dinheiro e Liberdade, e mesmo você que é um recalcado, complexado, que nem eu, que é de esquerda radical, que sempre odiou rico, que sempre odiou dinheiro, justamente porque é um fracassado que nunca o teve, que nem eu, estou falando de mim, né? Vai concluir que o dinheiro é esse aí. Henri Mecholan. É um livro sensacional. E que dinheiro era esse nessa época, Peninha, de Amsterdã? Era Aliás, ouro? que ano é esse aí? Era rublos? Que ano é esse? Então, Moeda isso de aí ouro? é 1600 e tanto, né? É século XVII, alvorecer do século XVII. Aliás, desculpe, esse dinheiro, claro, porque o dinheiro ele só tem concretude se ele tem o lastro metálico equivalente, né? Senão a gente também pode falar, que é uma história interessantíssima, do dinheiro de papel. Como é que surgiu um papel e o cara diz, isso representa dinheiro. Mas para isso representar dinheiro, você tem que ter o lastro metálico equivalente, né? O metal precioso é o metal acumulado que permitia com que uma nação pudesse emitir esse papel que, se fosse resgatado, ao contrário do que a gente falou antes, que hoje, se tu for resgatar os teus bitcoins, se tu for resgatar o teu dinheiro que está no banco, ele não existe, porque tem muito mais dinheiro virtual, em todos os sentidos da palavra virtual, inclusive nesse papel, né? Que daí não é virtual, porque existe, mas ele não tem o lastro metálico equivalente. Não? Em Fort Knox, que é onde os Estados Unidos guarda todo o seu ouro, né? A gente também precisa falar nisso, né? Os Estados Unidos tem um lugar gigante, subterrâneo, né? Onde guarda o ouro. Mas antes da gente entrar nessa coisa, eu queria completar recomendando o livro paralelo a esse, que eu acho que vocês também deveriam ler, vocês dois aí, falando sério, que vocês são muito mais dinheiristas do que eu, de um dos maiores historiadores vivos, que se chama Simon Schama. Se escreve Schama, né? S-C-H-A-M-A. Simon Schama. O cara do Poder da Arte? Do Poder da Arte, que custa R$900, R$800, que não tem mais, né? Pode que é um crer. gênio, que é o livro que... é um gênio, eu conheci ele. Eu tenho esse livro. Eu tenho as duas edições. Então, vale R$800. Ele tem um livro maravilhoso, daí eu juro que eu calo um pouco a boca, chamado O Desconforto da Riqueza, que é um livro sobre a Holanda do século XVI, emendando com esse de Dinheiro e Liberdade, no qual ele analisa de como a sociedade holandesa teve que enfrentar esse dilema entre frugalidade, moralidade e o poder do dinheiro. Como ter dinheiro, desfrutar do poder do dinheiro e, mesmo assim, manter-se, aspas, casto, frugal, despojado, como são os holandeses. Até hoje os holandeses são frugais, despojados, comedidos, né? E tudo por quê? Por causa da ética protestante, o que vai nos levar a falar mais cedo ou mais tarde no Max Weber, o capitalismo, a ética protestante e o espírito do capitalismo, que é o livro clássico dessa história, de 1903, né? Que é o livro que explica, entre aspas, e é mesmo assim, apesar das críticas dos marxistas e de críticas da esquerda, é um livro ainda insuperável nesse quesito que vincula moralidade, religião e prosperidade.